gente, meu nome é Ana, sou professora de Biologia. Hoje o conteúdo vai ser sobre vírus. Vou começar hoje falando sobre características gerais do vírus, tá? Primeiro, vamos entender o que é celular e acelular. Vamos entrar em um consenso. Se é celular, porque é célula, certo? Então, plantas têm células, humanos têm células, animais têm células. Então, nós precisamos dessas células para sobreviver, até as plantas, né? Agora, o vírus, ele é um micro-organismo que não contém célula. A bactéria tem célula, só que ele não contém célula. Então, vamos entender o quê? Então, ele é acelular. Vamos pegar assim, A de negação, então, não tem célula, né? A de negação, celular. Não célula, não tem célula, ok? O vírus, ele é formado, a formação dele é só por proteínas e ácidos nucleicos, né? Que é material genético. Chegando vamos supor, uma cápsula de proteínas protegendo o material genético, certo? Vamos entrar agora no centro do material genético. Tem vírus que pode ter DNA, tem vírus que pode ter RNA. Tem um certo... Então, vamos colocar aqui um exemplo, bacteriófago. Outro exemplo, o vírus da gripe, que é bem conhecido, né? Que todo mundo já teve uma gripe. Ambos é o quê? Tem um vírus, que ele é recentemente, ele foi conhecido por agora, ele está sendo estudado ainda, só que o nome dele é citomegalovírus. O quê? Ele tem os dois tipos de material genético, o DNA mais o RNA. Então, ele tem RNA mais DNA. Olha que estranho, né? Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Vamos voltar aqui ao assunto agora. O vírus, ele não possui metabolismo. Vamos pensar. Um animal tem metabolismo. Para a gente ter um metabolismo, nós precisamos de quê? De enzimas específicas para o metabolismo, mais organelas. Se ele é acelular, como que ele vai ter uma organela, né? Então, vamos pensar assim. Então, ele não possui metabolismo. Se caso algo caia no vestibular, né? Já está bem, atento. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Como assim? Se ele é parasita, ele precisa de algo para ficar hospedado, certo? Então, a gente chama, ele precisa de uma célula para se hospedar. Dependendo do vírus, ele vai escolher uma célula, ele vai ali e ele vai fazer a sua penetração na célula e de acordo com ele vai começar a sua produção. Então, ele vai liberar o material genético, vai começar a duplicação do material genético e aí vai começar a produção ali do seu material genético, dos outros vírus, né? Então, ele precisa de uma célula. Essa célula, nós chamamos ela de célula hospedeira. Por quê? Porque ela deixa o vírus entrar, ou então o vírus ele ataca a célula, né? Ele entra e começa a ter a sua produção ali, né? Causando danos à célula. Que é obrigatório, por que ele é obrigatório? Porque ele precisa do mecanismo da célula para que ele possa ter a sua reprodução, certo? São agentes infecciosos. A gente também entra na parte da virose, né? Doenças. Então, quando eu falei que na parte, quando ele entra na célula e causa danos às células, vamos supor que ele está infectando a célula. Então, a partir desse momento, a célula pode ter problemas ali, né? Ou então, o que acontece? Ela pode ter também uma fatalidade ali na célula que ele pode causar, né? Ali na produção, na hora que for sair, ele pode destruir várias coisas e pode causar muitos danos à célula. Por fora da célula, ele é só uma cápsula de proteína. Lembra que eu falei que ele é proteína, então ele é só uma cápsula de proteína, ele não está fazendo nada, ele está ali parado, esperando alguém fazer alguém fazer um mecanismo ali para que ele possa entrar na sua corrente sanguínea e possa ir para a célula que ele escolher, né? Tem isso também, que depende muito do vírus que nós estamos falando. Eles podem sofrer mutação. Sim, eles sofrem mutação. Por quê? O que acontece aqui? Vamos pegar o exemplo vamos pegar exemplos, né? A mutação ali é a hora da duplicação ali do seu material genético. O que acontece? Vamos falar do vírus que tem RNA. O RNA aqui, material genético, né?
que acontece? O vírus que tem RNA, ele existe uma enzima. E essa enzima, ela tem a capacidade, ela tem a tendência de errar várias vezes. Não é só uma vez, duas vezes, são várias vezes. Só que de erro em erro, vai consertando, certo? Então, a partir de um momento, pode dar bom. Então, pode acontecer que o material genético seja outro. Então, vamos supor, ele é ou não é um ser vivo. Olha, a gente vai ter duas explicações para que vocês possam entender realmente se é ou não é. Vamos entender primeiro se ele não é. Por que ele não é? A explicação é simples. Lembra das características gerais que eu falei que ele não tem metabolismo próprio e ele não tem metabolismo e ele também é acelular? Ok. Aí já responde, direto a pergunta, se ele não é. Por quê? Para que um ser vivo para que ele seja um ser vivo, ele precisa de célula, pelo menos uma célula, para que ele possa ser um ser vivo, até metabolismo, só que ele não tem. Então isso entra na parte de não ser um ser vivo. Agora, tem cientistas que acreditam que ele é um ser vivo, mas presta atenção por que ele pode ser um ser vivo. A partir do momento em que ele entra na célula, começa a ter a sua multiplicação e ter a sua reprodução e por diante, já é uma ação de ser um ser vivo. Mas a gente tem que entender o quê? Vamos ficar para os pontos entre esses dois lados para a gente entender. Caso a gente queira responder uma prova de acordo com isso, a gente entende esses dois lados para a gente ter pelo menos uma ideia de como vamos responder. Ainda está estudo, ainda está pesquisa, mas a gente vai ter essas duas noções de se ele é ou não, ok? Vamos falar sobre estrutura do vírus. Coisa básica, fácil, que todo mundo vai entender assim, 2 minutos, vamos lá? Então, a gente tem 2 exemplos de vírus, de 2 formas diferentes, tá? Vamos entender o quê? Lembra que eu falei lá no começo que ele era uma cápsula proteica, né? De proteína ali que protegesse o material genético, certo? Ok. Só que tem mais além disso. A gente vai entender agora o nome deles, o que realmente é isso tudo. Dentro a gente pegou o exemplo de gripe, dentro tem o material genético. Se é gripe, o material genético é como? RNA, certo? Então tá bom. Por fora do material genético, externo, tem o quê? Proteínas. Lembra que eu falei que era uma cápsula de proteínas? Só que acontece, o nome dessa forma aqui que acontece aqui para proteger o material genético, a gente chama ele de capsídeo. Capsídeo é o quê? São várias proteínas juntas, se juntando, formando um formato de cápsula. E a gente chama essas proteínas de capsômero. Nossa, uma proteína chamada de capsômero. Sim, mas olha, cápsula, então o quê? Porque é a cápsula, né? Vamos entender assim, pegar o capsídeo, o capsômero e formar uma cápsula para proteger o nosso material genético. Ok. O que é isso aqui fora, esse marronzinho aqui? Então, essa parte é como? Nós chamamos elas de envelope. É um vírus envelopado. Por que é um envelope? O envelope, a partir do momento que o vírus ele entra na célula, ele faz a produção e os novos vírus saem da célula, acontece o quê? O vírus, como ele é muito agressivo, ele vai sair pela célula e vai sair, destruindo a célula, né? Que vai causar o dano à célula. E também tem a membrana plasmática. Vamos supor, se na membrana plasmática tem lipídio e o envelope é feito de lipídio, por quê? Olha, presta atenção comigo. Está aqui o vírus, ok? O vírus está aqui. A membrana plasmática está aqui. Ele vai sair. Ao momento que ele sai da membrana plasmática, o que acontece? Ele vai ter resquícios de lipídio. Então, ele vai ter resquícios de material da membrana plasmática em volta do capsídeo. Vamos falar que é tipo outra proteção, né? Para o nosso material genético do vírus. Então, aqui ele vai sair, vai ter lipídio, isso é lipídio. Então, é resquício da membrana plasmática, né? E essas
gente chama ela de glicoproteína. Também, né, que por conta desse acontecimento que acontece. Só que nessa parte aqui, pode sim ter glicoproteínas só no capsídeo. Tipo, tem um vírus que ele não é envelopado, ele não tem lipídio, mas tem glicoproteína, né? Ok. Falei a estrutura aqui desse vírus da gripe. Agora vamos partir para esse daqui, ó. Bem legal. Eu sempre achei no máximo quando eu estudei ele. Bacteriófago. Bacteriófago, a gente tem que entender o quê? Ele é um vírus que ele só ataca a bactéria. Ele vai ali, ó. Entrou aqui. Pum. Foi na bactéria e falou assim, eu quero essa bactéria aqui. Então eu vou pegar, vou reproduzir aqui nessa bactéria. Eu quero ela. Ok. Agora a gente vai entender como. A gente vai pegar a estrutura dela aqui, ó, e vamos entender o porquê, né? É a mesma. A gente tem duas partes: cabeça, cauda. Olha. A cabeça é quase a mesma coisa aqui do capsídeo, mas o material genético. Só que acontece. Lembra que eu falei que tem vírus que tem DNA e RNA? O da gripe tem RNA. Só que o bacteriófago tem o quê? DNA. Que eu falei um pouco também lá pra frente. Se tem DNA. Lembra que não tem o erro lá de mutação? Então, ótimo. Proteína. Se é proteína, então a gente tem um capsídeo. E dentro do capsídeo, material genético. Ok? Só que tem que lembrar quais são os vírus. Porque tem material genético que é DNA e outro que é RNA. O bacteriófago é DNA. Nós chamamos essa parte aqui de cauda. A cauda. E aqui chamamos de fibras. Fibras proteicas. Lá na frente eu vou explicar. Gente, agora vamos lá nessa parte. As classificações dos vírus, eu peguei só as principais, assim, que são bem aparentes ali, que caem em vestibular, pra gente ficar bem atento sobre vírus, certo? Ok. Vamos pegar a classificação do capsídeo. O capsídeo, ele tem três tipos de formato. Tem o vírus ecosaédrico, vírus helicoidal e o vírus complexo. Vamos pegar aqui no sentido do vírus ecosaédrico. Lembra que eu falei que tem vírus que tem envelope? Pois é. Os ecosaédricos podem ter vírus que não seja envelopado e que seja envelopado. Aqui a gente pega o exemplo sem envelope, tá? E esse vírus aqui só são os capsídeos, mais os glicoproteínas e material genético. Ok? Agora vamos para o vírus helicoidal. Não tem envelope, ou pode ter envelope também. Esse exemplo aqui do vírus da ebola, ele com envelope, tá? Ele, tá vendo? Só que o formato dele já é diferente, ó. Esse já é um formato de cápsula e esse aqui já é um formato ali. Vamos lá, eu falo que tipo, é um formato do vírus, né? Porque, ou do verme. Por quê? O material genético tá aqui, ele vai em volta, e as proteínas vão em volta do material genético. O material genético ele não fica um bolinho, né? Já fica mais puxadinho ali para que tenha esse formato aqui do vírus. Agora, a gente vai para a parte da classificação dos vírus, né? Do vírus completo. Lembra que eu falei lá das fibrinhas lá do bacteriófago? Bacteriófago é um vírus complexo, então ele não tem envelope, não pode ter envelope. Por quê? O envelope, ele ia atrapalhar ele na hora ali da sua duplicação ali de ingerir na célula material genético para que possa ter reprodução. Olha aqui, vamos entender comigo. Se tivesse um envelope aqui, ia atrapalhar dele encaixar as suas fibras na bactéria para a classificação do material genético. Vamos lá. Lembra que lá na frente eu falei que eles têm DNA, RNA e RNA mais o DNA? Ok, tranquilo. Só que no vírus, lembra que a gente falou, lembra lá no começo, quando a gente começou a estudar biologia ali, célula, material genético, falavam que o quê? O DNA tinha fita dupla. E RNA fita simples, ok? Só que o que acontece? Tem vírus de DNA, material genético de DNA, pode ter fita dupla, normal. Fita simples. Como assim fita simples? Pois é. Ele tem o fita simples, tem vírus que tem fita simples, tá? E é bem comum ali na parte do vírus ele ter fita simples. RNA, fita dupla,
Fita simples, também. Mas fita dupla, sim. Um exemplo que a gente vai dar é o rotavírus. Sim, ele é de RNA, mas a fita dele é dupla. O vírus, ele pode causar isso, tá, gente? Lembra lá que eu falei, né, do nosso amiguinho lá, citomegalovírus, que tem os dois. Bem legal também. E aqui a gente vai ver uma forma mais diferente de material genético que ele pode acontecer. O quê? Aqui no número 4, a gente vai ter RNA mais transcriptase reversa. O que é isso aqui, professora? Nossa, o que é, né? Vamos pensar aqui com a gente. Esse serzinho aqui é uma enzima. O que acontece? Na hora ali da nossa duplicação, ali pra gente ter na nossa... Aqui no 4, a gente vai ter RNA mais transcriptase reversa. O que acontece? A transcriptase reversa é uma enzima. E essa enzima, ela tem a função de reverter a situação. Por quê? Na hora da transcrição ali, do RNA mensageiro, do RNA transportador, ele vai acontecer o quê? Ele vai reverter essa situação, vai mudar a timina para uracila ou uracila para timina e vai formar DNA ou RNA. Vamos supor, o vírus ali começou com RNA, veio a enzima, reverteu para DNA. Olha que legal. Top, né? Agora tem a parte do arbovírus. Arbovírus é o quê? É o vírus que precisa desse serzinho aqui, o Aedes aegypti, para que possa carregar ele e infectar a gente, né? Por esse senhorzinho aqui que a gente vai causar, que tem doença. Gente, agora vamos entrar com penetração na célula. A gente tem 3 tipos de penetrações, que é injeção, fusão de envelope e endocitose. Vamos para a parte aqui, né? Da parte da injeção. A injeção bacteriófaga, aqui de novo aparecendo, nosso querido bacteriófago, né? Que apareceu em todas as imagens. O que acontece aqui? O bacteriófago, na hora que a gente fala injeção, lembra que eu falei do processo lá que ele ia descer e tudo mais? Então, o mecanismo dele é o quê? Ele encaixa as fibras na bactéria firme, para não sair dali, para ele não sair dali. Ali, ele vai abaixando a cauda dele. Vamos supor que ele vai fazer... Ele tem um coisa tipo de injeção mesmo. Imagina a injeção ali na sua veia. Pois é a mesma coisa que ele injeta. Na hora de injetar, ele só libera o material genético. Pronto. Vai começar a nossa produção de mais vírus ali na bactéria, causando até a morte dessa bactéria. Tá? Vamos agora para a parte de fusão. Fusão de envelope. Por quê? Aqui, membrana plasmática. Ok, né? Vamos pegar o vírus tá aqui, aquele de envelope da gripe. Vamos pegar o exemplo da gripe, tem envelope, né? Aqui ele andou, encontrou o espaço que ele conseguiu entrar. Sabe o que acontece? Ele vai lá entrar, só que a parte do envelope dele vai ficar na membrana plasmática. Ele não vai entrar junto ali com o capsídeo mais o material genético. Ele fica por cima, o envelope, né? Que são os lipídios, bioproteínas, e entra só o capsídeo. Junto com o material genético, ele vai liberar e, ó, mandar ver a produção. Agora, vamos para a parte de endocitose. Endocitose, a gente vai pensar o quê? Agressivo. Por que agressivo? Porque ele vai entrar diretamente nas células, sem encontrar nada, com envelope, capsídeo e material genético. Então, ó, ele entrou aqui, tá vendo? Passou aqui com o envelope aqui da membrana, entrou, abriu e vai começar a sua reprodução. Gente, principais doenças causadas pelo vírus. A mais comum, né? A gripe. A doença essa daqui é aquela doença da criança que ela pode ter paralisia quando criança. É aquela vacina que a gente toma que fica essa marquinha no braço, tá? Dengue, que também pode causar fatalidade, gente. Pode bastante, a gente tem que pegar. HPV, o nosso Covid aqui, né? 2020, tá causando muita fatalidade, não só no Brasil, mas também no mundo. E HIV. Aqui a gente vai só resumir um pouco, sim, vamos falar só sobre as doenças, mas tem outras que a gente também tem que saber quais são. E vamos pro próximo slide.